Graça e paz, minhas irmãs. Mais uma semana juntas, para a glória de Deus. Nesta semana nós vamos trabalhar em cima de um texto que está aqui no livro de Jó, Jó 38, apenas um versículo primeiro, verso primeiro, perdão, que diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Quando nós olhamos aqui para este texto, nós sabemos que a vida de Jó não foi fácil, quando Deus ele permite ali que Satanás ele toque, em tudo que Jó tem, nos seus bens, nos seus filhos, na sua própria vida, na sua saúde. Deus ele sabia e conhecia quem era Jó. Eu entendo que às vezes Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida, sabendo quem nós somos, e justamente para que nós também conhecemos um pouco mais de Deus e tenhamos experiência com Deus. Quando nós terminamos de ler o livro de Jó, nós vemos que ele vai dar um brado, ele vai dizer: eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então foi uma experiência ímpar na vida de Jó, que eu creio que homem nenhum após Jó viveu essa experiência, uma experiência maravilhosa, e eu creio que cada servo de Deus, Deus dá experiências assim únicas, então nós vemos testemunho de pessoas que Deus usou de meios para trazer para mais perto, para se revelar, que a gente fica assim de boca aberta. Então é Deus, e nós sabemos que em meio de tantas dificuldades, nós estamos debaixo de um tema, as bênçãos secretas na tempestade. Nós sabemos que Jó ele passou por este momento tão difícil na vida dele, um momento crítico na vida dele, mas ele se manteve fiel, ele se manteve íntegro, ele se manteve temente ao Senhor, e nós sabemos que quando seus amigos vêm para tentar consolá-lo, ver ele naquela situação, os amigos eles se chocam, eles vão sentar sobre cinzas também, eles vão ficar ali chorando alguns dias com ele, mas depois eles vão se levantar e eles vão começar a questionar Jó, porque eles querem achar uma desculpa, um motivo para todo aquele sofrimento. E eles começam a falar coisas a Jó que no final, quando nós vamos encerrar o livro, nós vemos que não agradou ao Senhor, porque o próprio Deus vai dizer: eles não falaram o que era reto ao meu respeito. Então eles procuram de todos os meios fazer com que Jó encontre um pecado, um motivo para que ele esteja vivendo toda aquela situação. Eu digo para você, minha irmã, nesta tarde, tem situações na nossa vida que não é pecado. Tem situações na nossa vida que Deus permite, conhecendo a nossa estrutura. O salmista vai dizer que o Senhor ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que nós somos pó. Então ele sabe o quanto nós suportamos, o quanto nós aguentamos. A palavra de Deus diz que ele nos prova, ele não nos tenta, porque o Senhor não tenta ninguém. Quem nos tenta, quem tenta o servo de Deus é Satanás, que ele é o tentador. Mas o Senhor a ninguém tenta, mas ele prova. E a palavra diz que ele prova a todos quanto ele ama. Então Deus, ele conhecendo a nossa estrutura, as nossas fragilidades, as nossas emoções, o nosso ser como um todo, ele permite algumas coisas justamente para nós mesmos nos conhecermos, para nós nos achegarmos, nos aproximarmos, para ter experiências únicas com ele. Eu não sei, às vezes a gente entende, Deus ele sempre tem algo maior, nós não entendemos, Nós vamos ver que Jó ele vai entender depois que ele passa por todo o processo. Então, às vezes, no começo ou no meio do processo, o Senhor não nos responde, o Senhor não fala conosco. Nós vemos Jó fazendo grandes perguntas e questionando, ao Senhor, mas quando o Senhor decide falar, o Senhor ele não responde nada a Jó. Pelo contrário, o Senhor vai fazer outras perguntas, agora perguntas retóricas a Jó, como se Jó pudesse responder. Não tem como responder o Todo-Poderoso, porque ele vai falar: onde você estava, Jó? Você sabe como foi criado, como foi feito, Ele vai dizer de toda a grandeza da sua criação, de toda a natureza, e ele vai questionar Jó, e não tem como Jó responder a um Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, por meio do seu poder. Então há momentos na nossa vida que Deus ele nos responde, mas há momentos, querido, que às vezes parece que nos momentos mais críticos, parece que o Senhor se cala, e só parece que nós estamos
estamos sozinhos, mas entenda nesta tarde em nome de Jesus, o Senhor passa comigo, o Senhor passa com você, o Senhor não nos desampara, né? O Senhor, Ele nos toma pela mão, o Senhor, eu creio que Ele nos abraça, nos carrega no colo, Ele nos sustenta. Eu creio que o Todo-Poderoso está sempre presente, nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo, para nós caminharmos mais um pouco. Parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está presente no meio dessa tempestade. Quando falamos de tempestades, nós estamos falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Nós trazemos uma aplicação para a nossa vida, de situações que de repente está tudo bem e de repente é como uma tempestade, né? Quando o céu começa a dar sinal que vai cair uma grande tempestade. E se você está atento ao tempo, você corre para se abrigar, você pega um guarda-chuva, você faz de tudo para chegar em casa antes da tempestade começar. Então você se abriga, né? E a mesma coisa é as tempestades na nossa vida, são as situações que no momento que nós não estamos esperando e às vezes o momento mostra, né, aquilo que está para vir, aquilo que está acontecendo, e aquele que é esperto, aquele que é sensível, aquele que tem o discernimento, ele procura se abrigar no Senhor, ele procura, sabe, se refugiar no Senhor, ele vai para a oração, ele vai para a consagração. Quando o mundo espiritual começa a se mover, e a gente percebe que algo vai acontecer, porque o Senhor, Ele não nos deixa enganado, o Senhor não nos deixa confundido. Quando está para acontecer algo, parece que o Senhor começa a revelar através de sonhos, o Senhor usa os seus servos, o Senhor fala por meio da palavra, e nós precisamos estar atentas, sabe, sempre, sabe, observando a palavra de Deus, sempre atento à voz do Senhor, seja por meio de uma mensagem, seja por meio da leitura da palavra, seja por meio de um sonho profético, eu não sei, mas Deus fala, né? Quando nós olhamos aqui, o Senhor está falando com Jó dentro de um redemoinho, mas Deus também falou ali com Moisés no meio de uma sarça ardente. Deus falou com Jonas no ventre de um peixe. Quando ele clamou, Deus ouviu a voz dele. Deus, ele fala com seus servos, falou com Elias no meio de uma brisa suave. Então Deus tem os seus meios de falar. Deus, ele faz como ele quer e fala quando ele quer. Deus, ele se calou para Jó por um momento e deixou Jó falar, deixou seus amigos falar. Mas quando ele vem para perguntar a Jó, porque Deus no final não responde nada a Jó, todo o questionamento de Jó, ele entende por si só, porque pela própria experiência de vida, por tudo aquilo que ele viveu, ele percebeu tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, mas não foi o Senhor que respondeu, pelo contrário, o Senhor fez mais perguntas, né? E Jó ficou ali sem palavras, então fique atenta, observe, se você está vendo que as tempestades estão chegando, sabe, está começando a dar sinais que vai acontecer algo, está dando sinais, olha que vem uma grande turbulência, sabe, que você se refugie em Deus. O salmista vai dizer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sabe, em tempos de angústia, o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele nos livra, que você procure esse abrigo no Senhor, que você dê essa mesma oração, que você pare de questionar. A gente eu fico triste porque nós vemos pessoas que questionam tanto a Deus e pensam ser alguma coisa, e muitos dizem assim, eu tenho crédito com o Senhor, e acha que por dizer que tem crédito, ele acha que tem crédito porque Deus usa por misericórdia, por bondade, usa porque é um instrumento, usa porque outras pessoas precisam, o dom que Ele põe em nós não é para nós mesmos, não é para nós nos vangloriarmos, não é para nós nos acharmos melhor uma que a outra, não, é para nós servirmos umas às outras, abençoarmos umas às outras. Então tem pessoas que acham que tem privilégio, mas Deus, nós temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. Deus, Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é de Deus. Deus, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele fala se Ele quiser. Então tem pessoas que querem questionar, que querem afrontar o Senhor, e que querem dizer, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. E a gente olha algumas coisas assim. Toma cuidado em nome de Jesus. Se submeta.
Obedeça a voz do Senhor, se coloque, sabe, na posição que agrada ao Senhor, seja obediente, seja fiel. Eu gosto de Jó porque nós vemos ele passando por essa situação tão difícil, uma grande tempestade na vida de Jó, um grande momento difícil, crítico. Queridos, eu imagino que perder tudo não é fácil, mas em sepultar 10 filhos num só dia, meu Deus do céu, sabe? Você ter seu corpo apodrecendo, você vivo, o seu corpo apodrecendo, você não ter alívio da dor, sabe? Eu imagino o mau cheiro, o incômodo, sabe? A tristeza, o tentando entender, compreender por que tudo aquilo, sem ter resposta. Mas no final, Deus mostrou para Jó de que Ele é Senhor e Ele faz como Ele quer. Então, se você está passando por um momento difícil, não questione, não murmure, espere o Senhor falar com você. Ele vai falar por meio da palavra, através de um servo, de uma serva, ou Ele vai falar com você mesmo, de maneira particular, de maneira poderosa, como Ele falou com Jó. Então, creia. Independente da turbulência que esteja a sua vida, independente da situação que esteja a sua vida, creia que o Senhor Ele está cuidando de você. Creia que o Senhor Ele não te abandona, Ele não te deixa. Eu gosto porque quando nós chegamos lá no 42, nós vemos que o Senhor Ele vai receber a oração de Jó. É Jó que vai orar pelos amigos, é Jó que vai sacrificar pelos amigos, e o Senhor vai perdoar, e o Senhor vai restaurar a saúde de Jó, e vai restituir a Jó tudo em dobro de tudo quanto ele tinha. E nós vemos que Deus Ele sempre esteve olhando, observando, cuidando de Jó, e Ele vai cuidar de mim, de você. Então nós vemos aqui um dos tópicos, que a nossa irmã colocou aqui, que Deus Ele fala para nos corrigir. Então Deus Ele corrigiu a Jó, Deus Ele corrigiu os amigos de Jó. Então Deus Ele fala e Ele corrige, E se Deus te corrigir, receba correção no nome de Jesus Cristo. Não murmure, não reclame, fique firme. Deus fala também para nos consolar. Então você vê que a voz do Senhor também foi consolo para Jó, porque no final de tudo Deus Ele restaura. Isso traz conforto, traz consolo, traz alegria, É maravilhoso quando Deus restitui tudo aquilo que nós perdemos, E Deus fala para nos direcionar, Assim como Deus direcionou, para que Jó fizesse aquele sacrifício, para que Jó orasse, para que Jó intercedesse, e assim Deus pudesse, restaurar toda a vida de Jó, e não só a vida de Jó. Eu creio que Deus também restaurou a vida dos amigos, perdoou a vida dos amigos. Então eu creio que todos foram abençoados ali em nome de Jesus. Lá em Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Aqui o salmista vai dizer que nós não vamos temer. Aqui ele cria um cenário e ele fala: não interessa, não importa, eu não vou temer, ainda que aconteça tudo isso. Ele tá desenhando aqui uma catástrofe, ele está desenhando aqui o mar enfurecido, os montes, se mudando, a terra se abalando, então ele começa a olhar, ele fala: nós não temeremos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele está fazendo, é nele que eu me refugio, é nele que eu me abrigo. Ele é meu Deus forte, ele cuida de mim, ele me protege, ele está comigo. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai dizer: nós não temeremos, Deus está no meio dela. Nós não vamos temer. Deus ele está no nosso meio, Deus ele está na nossa vida, Deus tem cuidado de nós, independente daquilo que você está passando. Creia em nome de Jesus Cristo, Passa, tudo passa, e essa tempestade vai passar também, essas dificuldades vão passar também, nada é para sempre, tudo é passageiro, há um tempo determinado para todas as coisas, lá como diz Eclesiastes 3, e nós só precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor,
se refugiar no Senhor, se abrigar no Senhor, se esconder, assim como você faz no dia de tempestade, todo um cuidado que você tem com a sua vida para se proteger, proteger a sua família, se proteja espiritualmente também. Cuide da sua vida, cuide da sua mente, do seu coração, cuide da sua casa, da sua família, observe os tempos, observe as estações, fique atenta, busque discernimento de Deus e Deus vai falar com você, assim como Ele falou com Jó, ainda que no momento você não entenda, mas no final Deus vai fazer você entender todas as coisas e o propósito de todas as coisas. Eu creio vai ser para o seu crescimento, vai ser para o seu avanço, vai ser para a experiência, para você ter testemunho, para falar Deus fez, Deus falou, Deus operou, Deus me deu vitória em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, é a tua palavra, abençoa minha irmã, abençoa meus irmãos, aonde chegar esta palavra, que chegue também a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Esconde esse teu servo, guarda este teu servo, a tua serva, esconde, Senhor, no teu esconderijo, Senhor, livra de todo mal. Eu peço a tua bênção, meu Deus, sobre a vida de cada um e que teu Espírito Santo continue a falar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Creia, Deus é poderoso, está cuidando de mim, está cuidando de você. Você não está sozinha, em nome de Jesus.